Olha, em empresas que estão crescendo muito rápido, o caos é praticamente a regra do jogo, né? Tem muito líder que, vamos ser sinceros, até gosta daquela adrenalina de apagar incêndio o tempo todo. Mas o ponto é, nem todo caos é igual. Existe uma diferença, assim, fundamental entre aquela desordem que de fato impulsiona o crescimento e aquela outra que só leva à estagnação. É essa a diferença que a gente vai entender agora. E para começar, essa frase da Giovanna Gregori Pinto, autora da nossa fonte, resume tudo de um jeito perfeito. O caos pode ser um remédio ou pode ser um veneno. Tudo depende da dose e do tipo. É justamente essa distinção que separa uma empresa que avança de verdade de uma que só se mantém ocupada, sabe? Então, essa natureza dupla do caos nos leva a um sentimento que, olha, muita gente conhece bem em ambientes mais acelerados. O paradoxo de se esforçar muito, mas não avançar nada. Essa é a pergunta que tira o sono de muitos times e líderes. É aquela sensação de estar correndo numa esteira, sabe? Tem muito esforço, muito suor, mas nenhum avanço de verdade. É, sem dúvida, um dos sinais mais frustrantes que podem existir numa organização. E aqui está o pulo do gato. Essa frustração toda, essa sensação de correr sem sair do lugar, na verdade é só a ponta do iceberg. É um sintoma. O que acontece é que por baixo da superfície existe um tipo de desordem bem específica e destrutiva que está prendendo a empresa. E é exatamente aqui que a análise fica interessante de verdade. Para conseguir sair desse ciclo vicioso, o primeiro passo é aprender a diagnosticar o problema. Vamos então diferenciar esses dois tipos de caos. A diferença fica bem clara quando a gente coloca lado a lado. De um lado, o caos bom. Ele é uma consequência natural do sucesso, sabe? Ele nasce do crescimento, da atração. Do outro lado, tem o caos ruim, que surge quando falta direção, e ele faz a equipe ficar girando em círculos, resolvendo os mesmos problemas de novo e de novo. Vamos definir isso um pouquinho melhor. O caos bom é a desordem do crescimento que tem um propósito. É aquele ritmo acelerado que força a empresa a se adaptar, a criar novos processos, a ter novas conversas. E isso é um ótimo sinal, porque significa que o negócio está ganhando tração, está indo para frente. Agora, o caos ruim é outra história. Ele é silencioso, até que o barulho fica insuportável. É quando a equipe sente que está tudo desalinhado, falta clareza e vem aquela sobrecarga que gera muito trabalho, mas pouca entrega de valor de verdade. A origem aqui não é o crescimento, é a falta de um norte claro. E não dá para se enganar, viu? Esse caos ruim não é só sobre frustração. Ele tem um custo real, um custo que drena recursos e afeta diretamente os resultados do negócio. Agora, olha só esse número. A fonte aponta que equipes que estão presas nesse caos ruim, sem um sistema bem estruturado, podem desperdiçar até 30% do tempo delas com retrabalho, falta de alinhamento e dificuldade para achar informação. Pensa bem, 30%. É quase um terço do esforço de todo mundo indo pelo ralo. E para complementar, o Project Management Institute, o PMI, traz um dado que piora tudo. 75% dos projetos falham por não seguirem um planejamento claro. Isso só mostra como a falta de direção do caos ruim leva muitas vezes direto para o fracasso. Certo, então o problema está entendido. Agora, a pergunta é: como navegar por isso? A estratégia para lidar com o caos vai depender totalmente do tipo dele. O processo é bem direto. Primeiro, é preciso fazer o diagnóstico certo. O caos que a gente está vivendo é um sinal de sucesso ou é um sinal de desalinhamento? A partir daí, a ação fica muito mais clara. E vale lembrar, a meta nunca vai ser ter zero caos, porque empresas que crescem rápido simplesmente não operam em linha reta. As ações para cada tipo de caos são completamente diferentes. No caos bom, o desafio da liderança é criar estrutura para suportar o crescimento, mas sem engessar a inovação, né? Já no caos ruim, a missão é outra. Aí é preciso parar, diagnosticar a raiz dos problemas e redefinir as prioridades para dar uma direção clara para o time. E tudo isso nos leva à conclusão e talvez à ferramenta de diagnóstico mais poderosa que se pode ter. No fim das contas, a presença do caos é inevitável e, para inovar, é até desejável. A discussão produtiva não é sobre como eliminar a desordem, mas sim sobre como garantir que a desordem que existe seja do tipo certo, aquela que gera movimento para frente. E tudo se resume a esta pergunta, a pergunta final que todo líder, toda equipe, deveria se fazer. A resposta vai revelar se a organização está só ocupada ou se está de fato progredindo. Vale a reflexão: o caos na empresa hoje está levando para frente ou só fazendo girar em círculos?